um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes, quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Olá, família Evangelizar, que alegria! Estamos começando mais um programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Que alegria ter você aí conosco aqui na TV Evangelizar. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, seja via satélite, seja pelos canais abertos ou pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Prepare-se, pegue aí a caneta, caderno e Bíblia e vamos juntos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. William, que bom vê-lo outra vez, e ao saudar o William, estendo a saudação ao Vinícius, a nossa querida Beth, com seus cabelos apocalípticos. O Apocalipse é um anúncio de esperança. No caso dela é de jovialidade. Jean, toda a equipe de retaguarda, e você, querido telespectador, querida telespectadora, estamos aqui visitando o Apocalipse. Acho que já pode perceber que não é tão ameaçador, tão tirânico, ou com anúncios de desgraças. Eu até nem sei como a Tere, que está traduzindo em linguagem de Libras, interpreta e traduz o Apocalipse. Você nunca traduziu o Apocalipse, né, Tere? Já fez isso? Ah, já. Ela conhece bem. Mas, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, os nossos passos de estudos do Apocalipse nos levam hoje ao capítulo 5. Pode abrir sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 14. É todo o capítulo 5. Os capítulos do livro do Apocalipse não são tão longos. Se tiver aí uma caneta para alguma anotação, porque você já percebeu, querido irmão, querida irmã, que a linguagem profundamente simbólica do Apocalipse requer de nós alguma anotação. Para aquela época, era normal aos leitores esse tipo de linguajar, rico de simbologias, além de um conteúdo imediato na narrativa, há uma significação teológica intencionada pelo autor. Se não conhecermos a linguagem simbólica, é muito difícil compreender a intenção e a mensagem. Eu tomo um exemplo. Quando você era apaixonado, William, você chamava, como é o nome da sua senhora, Cristiane? Cristiane. Cristiane, olha aí. Você já disse alguma vez, minha gata? Já. Ah, já. Para quem não conhece esse estilo simbólico de falar com afeto, vai pensar que é uma quadrúpedezinha felina. Para quem conhece este uso e este linguajar, sabe que se trata de uma expressão marcada, profundamente marcada por uma manifestação de afeto. O William até fecha os olhos para dizer, minha gatinha.
não é uma felina, é a sua esposa, ou era a sua namorada. Linguagem simbólica. Algo podemos tomar comparativamente para falar do linguajar do livro do Apocalipse. Então, meu irmão, minha irmã, está com a Bíblia na mão? Você está, William? Sim. E ela está ante seus olhos? Sim. Então comece. Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 e seguintes. Vai até que eu pedir para parar. Tá bom. Enquanto eu não pedir, você mantenha-se firme no acelerador. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra, era capaz de abrir, nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir, nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com a cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Ótimo. Vamos parar por aqui, porque o telespectador que acompanha pela televisão ou então pelo YouTube, são muitos detalhes. Anciãos, seres viventes, cordeiro em pé, imolado e em pé, com muitos outros elementos acrescidos, selos, livro, mão direita daquele que estava sentado no trono. São muitas informações. Vamos por partes, mas antes, recordemos alguns elementos já vistos. Vamos lá, podem projetar, por favor, aqui na tela. Isto. Estamos agora recordando. Estou só lembrando, para que possamos compreender onde paramos, de maneira que tenhamos bem presente a partir de onde seguiremos e para onde iremos. O sentido do Apocalipse, já lembrei, foi até na primeira vez. Apocalipse, desvelar, revelar, tirar o véu. Tirar o véu daqueles fatos aparentemente incompreensíveis, que eram motivo de sofrimento para os cristãos. Qual é o sentido de tudo aquilo? É a pergunta que às vezes nós fazemos. Por que aconteceu isso comigo? Ou por que aconteceu isso com alguém? Uma pessoa tão boa. É preciso desvelar o sentido dos acontecimentos que lá pelo ano 100, 95 a 100, se desdobravam em grandes e graves desgraças ou motivos de sofrimentos e feridas para os seguidores de Jesus Cristo, lá na Ásia Menor. Lembra daquelas 7 igrejas?
A linguagem é marcadamente simbólica, já falei isso. Tem símbolo dos números. O William acabou de falar de um cordeiro com 7 chifres, 4 seres viventes, 24 anciãos. As cores, vestes brancas. Na próxima vez, talvez hoje, quem sabe, acho que não, mas da próxima vez vamos ver cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo verde. Que estranho isso! Símbolo das cores, mas há uma significação. Símbolo dos animais, o leão de Judá, o cordeiro. A situação das comunidades. Aqueles leitores para quem se dirigia o autor, perseguidos pelo Império Romano, e também havia uma espécie de empalidecimento da fé. Esperavam que Jesus voltasse, e que voltasse logo. Passavam-se as décadas e nada acontecia. O sofrimento causado pela perseguição se intensificava. Até quando isso? Perguntas de fundo. Mais um pouquinho, por favor. A outra tela. Sobre a estrutura literária, estou só lembrando, são 2 partes desiguais. Capítulo 1, versículo 4 até 3, 22. A carta às 7 igrejas, lembra? 7, sentido de totalidade. Foi só para 7? Ou para a totalidade das igrejas? 7 não tem valor aritmético. Totalidade ou perfeição. Aqui, totalidade. Depois de capítulo 4, versículo 1 até 22, 15, o final. Todas aquelas visões. O autor do Apocalipse é um vidente. Visões mediante as quais ele interpretava os fatos da história presente daqueles cristãos, com a intenção de infundir no leitor esperança e coragem. Apesar destes sofrimentos, a última vitória será do Cordeiro. Por isso, permaneçam perseverantes. Mas por que tanta maldade e tanta perseguição? É para que venha para fora toda a maldade do mundo, ou presente no mundo, de maneira que ela seja superada, vencida, extirpada. Vem para fora para ser então extirpada e eliminada. Um pouquinho mais. Quem escreveu? Pode voltar, por favor? Autoria. Não foi o evangelista João, aquele do 4º evangelho, provavelmente não. Mas tanto o evangelho, o 4º evangelho, o evangelho de João, quanto o Apocalipse, provavelmente autores distintos, mas ligados a uma mesma tradição. Discípulos daquele João, aquele que seguiu Jesus, João filho de Zebedeu. Aquele João, apóstolo, discípulo de Jesus e também apóstolo, cada um daqueles 12, eles tiveram outros discípulos, que escreveram, até com o título, os discípulos, escreveram em nome do Mestre. Um escreveu, discípulo de João, um dos 12, um escreveu o Evangelho, outro escreveu o Apocalipse. E há muitos pontos de encontro, de identificação, mas também pontos de distinção bastante fortes. É neste conjunto que lemos o capítulo 5 de João.
do Apocalipse. Mas temos mais uma tela aqui, por favor, pode, então. Nos capítulos 4 e 5, da outra vez vimos o 4, hoje veremos o 5. Começa a visão. Nesta sessão temos 3 grandes elementos ou personagens: Deus, o livro e o cordeiro. Deus apareceu mais no capítulo 4. O livro e o cordeiro no capítulo 5, que nós vamos começar. Então agora siga, por favor, a tela seguinte. Capítulo 5, versículo 1. William, força antes que o Apocalipse se desencadeie contra você. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ótimo. Então vamos observar. Eu vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono. No capítulo 4, versículo 3, o autor, leia 4:3, por favor, William. São apenas aí no capítulo anterior. Capítulo 4, versículo 3. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia um tronco com reflexo de esmeralda. Ou seja, são todas, olha, tinha um aspecto de pedra de jaspe, pedra brilhante. Cornalina é um vegetal bastante, de flores bastante, que refletem a luz. Arco-íris, cores, é um jogo de cores e de luzes, que envolvia o trono. Luz é referência para a presença de Deus. Trevas, referência, escuridão, para a presença do adversário de Deus. Jaspe, arco-íris, cornalina, diferentes elementos que refletem a luz. Pois bem, capítulo 5, versículo 1. Eu vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono. É uma referência a Deus, mas o homem de boa tradição judaica não pronuncia o nome de Deus. O humano, nós humanos, somos por demais pequenos para pronunciar uma verdade tão grande quanto esta, a do nome de Deus. Por isso eles não pronunciavam. E referiam-se assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Trono, símbolo da realeza e da autoridade. Estava sentado no trono. Mas vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Não está aqui mais preocupado em falar de quem estava no trono. Está a falar do livro. Livro. Já foi explicado de uma outra vez. O livro é como que o plano de Deus para a história. Quem está sentado no trono exerce sua autoridade. Na mão direita, tem na sua mão os destinos da história e do mundo. O que o autor pretende explicar ao leitor? Ei, mesmo perseguido pelos romanos, mesmo enfrentando tantas agruras, tantas amarguras, tanto sofrimento, deparando-se com tantas desgraças, compreenda e saiba, todos os desdobramentos da história estão nas mãos de Deus. Se o Deus que você conhece é bom, não tema.
vai prevalecer a bondade soberana dele. Não esqueça, leitor ou telespectador, está experimentando amargas perseguições. A tentação de abandonar tudo é grande. Mas a história do mundo está nas mãos daquele que está no trono. Não se entregue. Vamos um pouquinho mais. Se está na mão daquele que está sentado no trono, ninguém tem acesso. Então não vá seguir qualquer palavra, nem do imperador e suas pretensões de grandeza. Ele não tem o domínio da história. Muito bem. Estava escrito por dentro e por fora. Estava sentado um livro escrito por dentro e por fora. Como assim, escrito por dentro e por fora? O que pretende o evangelista, o autor aqui? Ou seja, o caráter definitivo e plenário. Escrito por dentro e por fora, está tudo escrito. Ninguém vai fazer ou construir uma outra história distinta daquela que está lá no livro. Por dentro e por fora, toda a história está contida na mão e sob os olhos daquele que está no trono, selado com 7 selos. Bem, selado, fechado, fechadíssimo. Ninguém pode abrir. 7, totalidade, completude, perfeição, fechadíssimo. Quem vai poder abrir para conhecer os planos de Deus e a história, os destinos da humanidade? Fechadíssimo. Quem pode conhecer? Livro na mão de quem está no trono. E então, William, vamos dar um novo passo, por favor? Queira ler, por favor? Eu estava explicando aqui o sentido do livro, então, menina, vá até o Apocalipse para mim, abra aí, depois que estiver aberto, Apocalipse capítulo 5, daí você me fala. Vamos aos versículos 2 e 3, por favor. William, você Quem pode... és digno? Ninguém no céu era capaz. Eu chorava muito porque ninguém fora considerado digno de abrir nem de ler o livro. Mas, William, você está lendo a parte mais curta? Você está lendo aqui? Eu gostaria que lesse Apocalipse 5, 2 a 4. Olhe, eu pus aqui nas reticências, porque não era possível fazer caber tudo aqui. E você parece o tempo que eu rezava o terço, rezava bem pouquinho e Ave Maria, chegava Santa logo ao Maria, final. Ave Maria, Santa Maria. Mas aqui não, tem bom. muita gente vendo. Leia da Bíblia. Vamos lá. Você, moleque travesso. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra, era capaz de abrir, nem de ler o livro. Quer o versículo 4 também? Também o 4. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir, nem de ler o livro. Vamos lá. Não vamos. Avisaram aí que é hora de intervalo. E é melhor obedecer, porque vocês não sabem o que acontece aqui se a gente não segue as regras. Até daqui a pouco voltarei bem humorado, porque segui as ordens. Quero lembrar você, se inscreva no nosso canal do YouTube. São mais de 20 mil vídeos, todos os programas Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Nossa meta é chegar a 1 milhão de inscritos, tá bom? Então se inscreva agora, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Voltamos já. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Já estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para o Márcio de Belo Horizonte, a Antônia de Curitiba, o Tiago de Joaquim Távora, estado do Paraná, a Elisângela de Santo Amaro, São Paulo, e a Bárbara de Fortaleza. E muitos mais que você tem aí não quer ler, né, William? Parece que quer manter o livro fechado para que ninguém tenha acesso a ele. Da outra vez você me mostrou que tinha muita gente a participar. Eu agradeço. Às vezes eu tenho até tentação de não continuar, mas especialmente a Beth e também a Joelma, ela não foi embora, não. Nesses dias ela não está por aqui, mas elas pedem para continuar, é tudo por causa delas, não é por causa de você, William. Não se estimule demais. Vamos lá, volte ao texto, 2-4, por favor. E vê se chora depois, como o autor do Apocalipse. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra, era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Isto eu vi depois, um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de ter acesso à história do mundo, do cosmos e da humanidade? Não ter acesso significa desconhecer o futuro, não saber de quem será a vitória final. Uma espécie de aposta desesperançada. Abrir o livro equivale a poder ter acesso, conhecer. E se conhecer, depende de qual será o desígnio final da história, haverá sempre alguma causa. Se for alguém vencedor, haverá uma causa pela qual vale a pena dedicar e entregar a vida. Se for a causa do Senhor, vale a pena continuar a ser cristão. Se não, até o desespero se justificaria. Quem é digno? Se ninguém pode abrir o livro, então estaríamos sem revelação, sem desvelamento do sentido da história, tão marcada por contradições. Onde vamos parar? Ou seja, se houver quem pode abri-lo, também será possível conhecer o desígnio final da existência. Observemos um pouco mais. Quem é digno? Ninguém era capaz. Por 2 vezes aqui está a falar, mas tem uns ventiladores aqui que aprontam. Mas eu gostaria que você lesse de novo, por favor, William. Leia, comece novamente o versículo 2. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra,
ou sobre a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. A primeira vez que fala, ninguém era capaz de abrir nem ler o livro. Segue. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Olha, repete a mesma expressão, inclusive, mas que redator pouco elegante na arte redacional. Ou um bom redator que quer enfatizar a questão central aqui nesse texto. Abrir e ler o livro é uma questão decisiva para quem recebe o Apocalipse como os destinatários do livro do Apocalipse. E o choro, então? Por que chorava muito? Porque ninguém poderia desvelar para o leitor qual seria o destino final de quem seguisse Jesus Cristo. Um fracasso absoluto, talvez, em meio a tantas perseguições. As lágrimas do vidente retratam, William, a dor da humanidade incapaz de dar sentido à sua própria história. Hoje se fala muito em sentido da vida. E se falta, se não há sentido para a vida também, e quanta gente jovem, inclusive, tentando suicidar-se, a gente vai conversar, já não vale a pena viver. Até adolescentes estão envolvidos por esse tipo de atmosfera pervertida. Eram tempos de angústia, horizontes sem esperanças. Se ninguém abrir o livro, o incerto tomará soberania. Mas daí é a visão, o vidente, o que ele viu. Pode seguir os versículos agora, 5 e 6, querido telespectador. Aí na sua Bíblia, ele vai ler, você pode acompanhar. E aqui na nossa tela também os versículos estão parcialmente inseridos. Pode ler. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Então há alguém que possa oferecer o livro aberto, ter acesso e revelar o que está contido naquele livro, que tem os desígnios e os caminhos da história, que estão, esses desígnios e caminhos da história humana, estão na mão direita de quem está sentado no trono. O livro ainda está na mão direita de quem está no trono, mas alguém pode abrir. Não chores. Um dos anciãos, não é um anjo que consola. Os anciãos são mencionados a primeira vez no capítulo 4, versículo 10. Você pode dar uma chegadinha lá, William? 4:10, para ver esses anciãos o que fazem. 4:10. Isto. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando. Que os anciãos são orantes. Depõe suas coroas. Coroa aqui tem um sentido, William, uma história de fidelidade e de vitória. O ancião sabe do que está a falar. Um orante, que depois sua coroa, seus prêmios, sua história, seu testemunho, colocou aos pés do altar. São orantes que transmitem a vitória de Deus. Os anciãos são orantes que transmitem a vitória de Deus. E aqui então, um dos anciãos. Não chores. Pode ler novamente, por favor, William? Não, ancião, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá,
o rebento de Davi. Por favor, eis que o leão da tribo de Judá. O leão é o rei da estepe. É a imagem aqui, o leão, do animal poderoso, frequentemente apresentado na Bíblia como um destruidor. Mas aqui a intenção é falar forte, um animal forte. O leão de Judá, uma das tribos. Jesus era da tribo de Judá. Pode observar como são mencionados os textos do Antigo Testamento aqui. Muito, muito. O Apocalipse de João, ele tem raízes profundas no Antigo Testamento e no judaísmo. Leia, por favor, versículo 5 outra vez, William. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Aqui as imagens se superpõem. Leão da tribo de Judá, rebento de Davi. No capítulo 11 do livro de Isaías, querido telespectador, lá no capítulo 11, fala de um rebento. Israel, o antigo grande cedro do Líbano, no Líbano, os antigos cedros eram árvores muito grossas, grandes, frondosas, altas. Algumas delas chegavam a 30 metros. Nossa! Isto é, falava-se do cedro do Líbano. Aquele grande cedro frondoso, que teria sido Israel, caiu. De uma pequena raiz brotou um novo rebento. Um pequeno broto, que vai se tornar uma árvore grande, forte, raízes profundas. Aquela não cairá mais. É imagem para falar do descendente de Davi. Lembram que Jesus entrou em Jerusalém e cantavam: Hosana, o filho de Davi. Isto é, o rebento de Davi também é uma referência a Jesus. Aqui, passa-se do reino animal, leão de Judá, para o reino vegetal. A árvore forte que renasce, que cresce. São todos títulos que evocam, que fazem lembrar a esperança de um dia ter um Messias Salvador. Esses títulos, rebento de Davi, leão de Judá, títulos da literatura apocalíptica do judaísmo para manifestar os sonhos e as esperanças de um dia ter o Salvador, o Messias. E veio o Messias, que era Jesus. Eles esperavam um outro e ainda são reticentes. Mas veio. Para o cristão, o Messias esperado chegou, e é Jesus. Leão de Judá, rebento de Davi, títulos para apresentar em linguagem simbólica o Messias chegado. Ele venceu, então ele pode abrir o livro e os 7 selos. Ele tem autoridade. Você pode ler, por favor, o versículo 6, William? Sim. Com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você pode retomar. Eu vi, então, com efeito, entre o trono é aquele que está sentado no trono, é Deus que está no trono, e os 4 viventes e os anciãos, é a imagem de uma corte celestial, o trono no centro,
viventes e os 24 anciãos no seu entorno, que vivem uma espécie de liturgia permanente, no meio, entre quem está no trono e esses orantes, há um cordeiro. Vamos lá, retome, William. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé. Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o início do Evangelho de João. João proclamava o reino e Jesus passou. João Batista então apresentou: eis o Cordeiro de Deus. É a imagem do Messias esperado. Cordeiro é um animal manso, é capaz de sofrer, não levanta a voz, imagem da mansidão. Vi um cordeiro de pé. Se está em pé, está vivo, não é? Imolado. Foi sacrificado, mas está em pé. Olha, é a superposição das imagens, não para que o leitor veja, mas para que o leitor compreenda. Se está imolado, morreu. Se está em pé, foi imolado, foi morto. Se está em pé, está vivo. A linguagem do Apocalipse para falar da ressurreição. Ele tinha 7 chifres. Caramba, tanto chifre assim. Hoje a imagem de quem tem chifres na linguagem ordinária não é nada lisonjeira, é vergonhosa, inclusive. Para o imaginário simbólico da época, o chifre era sinal de força, de potência. 7, perfeição, totalidade. É cordeiro, por isso é manso. Está de pé, então vive. Foi imolado, passou pela morte. Mas tem 7 chifres, 7 perfeição. Tem a perfeição de todas as potências. 7 olhos. O olho significa inteligência e conhecimento. Tem todo o poder e todo o conhecimento. Quem passou pela morte e ressuscitou, passou pela morte num histórico de mansidão e de entrega amorosa, tipo o cordeiro. Ele tem domínio e dignidade e grandeza para tomar o livro, abrir e revelar qual será o futuro. Quem vai abrir o futuro da humanidade para uma comunidade que está em perseguição. O livro está na mão direita de quem está sobre o trono, mas vai passar para as mãos de um cordeiro manso, vitorioso, que não levantou a voz contra ninguém, mas que detém a plenitude de todas as potências históricas. 7 chifres, 7 olhos. Não é 7 chifres na cabeça, ou 7 olhos num rosto, mas tem a totalidade do conhecimento. Ele pode, pelo testemunho dado, tem dignidade, e pela autoridade que traz consigo. 7 chifres, 7 olhos. Ele vai abrir. Leia. O que o autor pretende do leitor? Perseguido, sofrido, vítima de perseguições de poderosos, insanos e atrozes. Eu não vou mais ser cristão, isso é motivo de desgraça. O leitor pretende dizer, o autor, a história e o futuro da humanidade estão nas mãos. Estarão nas mãos de um cordeiro, muito mais poderoso do que qualquer imperador ou império. 7 chifres, com domínio total e conhecimento total de todo o futuro, de qualquer fato histórico
do mundo cristão e da humanidade. A história está nas mãos de um manso onipotente. É esperança para o leitor. Vamos mais um pouco, por favor? Nossa, olha o tempo que passa. Telespectador, você não poderia frear um pouco o tempo? Mas vamos lá. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ei, vai até o 8. Você foi até o 8? Uhum. Você está com muita sede ao pote, começou a gostar e quer saber logo o que tem dentro deste livro? Você falou para ir até o 8, eu fui. Então sou eu que... Vamos devagar. Ele veio, retome o versículo 7, William. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. A mão direita, até na nossa profissão de fé, foi sepultado, ressuscitou a 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Traga sua cadeira aqui, William. O telespectador, é um jogo de cena aqui que sentou-se à minha direita. Ei, aqui para nós, no mundo ocidental e nesse quadro cultural do nosso tempo, ele está sentado perto de mim aqui à minha direita. Questão de espaço, poderia estar à esquerda. Para o jogo dos símbolos e das significações daquela época, quem se senta à direita de quem está no trono, dispõe da mesma autoridade daquele que está no trono. É manso, é um cordeiro, fora imolado, está de pé, para ele será entregue o livro que tem os domínios, os desígnios do mundo e da história. Este manso vai abrir e mostrar com sua mansidão os caminhos que os discípulos do Senhor vão percorrer. Acaso este que foi imolado, mas que está em pé porque ressuscitou, deixaria abandonados os seus discípulos e seguidores? É isto que confundo-me. É isto que o autor do Apocalipse pretende mostrar ao seu leitor. Seja perseverante, porque a história, o futuro, o tempo, a existência estão nas mãos de quem já venceu a morte. Coragem, pois, leitores do Apocalipse. É isto que o autor gostaria que o seu leitor percebesse. Vamos mais um pouco, William. Explicamos qual foi. Foi o versículo 7, se não erro. Isso, explicou o 7. Ao receber o livro, vai então. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, intervalo outra vez. E eu, depois de ler o Apocalipse, encho-me de esperança e espero o intervalo. Daqui a pouco a gente começa outra vez. Nós vamos para um breve intervalo. Quero agradecer a você que já faz parte da família Evangelizar. Obrigado pela sua contribuição, por ajudar a manter a TV Evangelizar no ar. Você que ainda não é, nos ajude. 41 3221 6060. Voltamos já. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor.
perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para a Cândida de Campo Magro, aqui região metropolitana de Curitiba, o Roberto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Judite de Salvador, Bahia, a Marlene de Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná, e também o Fernando de Araucária. Isto, Fernando de Araucária, a Marlene, quem mais? Judite de Salvador, Judite de Salvador, a Boa Terra, tem alguém de Porto Alegre? Roberto de Porto Alegre. Roberto, um grande abraço a você também. Mas voltemos aqui ao Cordeiro que recebeu o livro. No versículo 8, ei, telespectador, capítulo 5, versículos 7 a 8. Interessa-nos aqui o versículo 8. O meninão, ao trabalho. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso. Os 4 viventes, símbolo de todo o mundo vivo. 4, um em cada canto do mundo, conhecido de então. Os 24 anciãos, o povo fiel do Antigo Testamento, os do Novo Testamento, 12 patriarcas, 12 apóstolos. O que eles fizeram? Você pode ler outra vez, William? Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Opa, o ato é solene. Prostraram antes, no capítulo 4, os seres viventes e os 24 anciãos se curvaram ante aquele que estava sentado no trono. Agora o mesmo gesto para o Cordeiro. Adoração, reconhecimento da sua dignidade divina. Ah, o imperador pretendia que se ajoelhassem diante dele. Era isso que desejavam os governadores das províncias quando se tratava do império e do imperador. E os cristãos reconheciam como divino somente Deus e o Cordeiro, Jesus Cristo. Pois bem, prostraram-se diante do Cordeiro, com taças de ouro e cheias de incenso. Taças de ouro cheias de incenso faz lembrar um ambiente de culto, de adoração, de liturgia. Pode ler o final do versículo, por favor, William? Que são orações dos santos. Ah, a oração dos santos. Santo é aquele capaz de sustentar o seu testemunho até mesmo em situações de perseguição e de martírio. Ou seja, é a oração da humanidade e o clamor dos perseguidos que alcança os céus. Aqueles cristãos que já tinham partido, perseguidos, mortos inclusive. Aqui é a imagem daqueles santos orantes, cuja fidelidade e clamor alcançou os céus. O Cordeiro vai abrir o livro, estando a ouvir a oração clamorosa daqueles que foram fiéis.
Se livro é a história e os desígnios de Deus para a humanidade, Ele vai abrir. Ao abrir, abrirá ao som orante daqueles que já viveram a fidelidade até o ponto de entregar a própria vida. Olha o poder da oração. Quem ora não é que vai mudar os desígnios da história presente, mas o orante na história presente alarga os caminhos para a vitória do Cordeiro, no presente já e no futuro. O orante que adora, carregando consigo a fidelidade de discípulo, participa da vitória do Cordeiro em favor da história da humanidade. É muito bonito ser capaz até de sofrer por aqueles que creem, como eu. É esse o sentido da oração dos santos. Vamos aos versículos 9 e 10, por favor, e você pode lê-los, William? Cantando um cântico novo. Os santos, aqueles que se puseram prostrados, porque o livro fora entregue às mãos do Cordeiro, eles se curvaram, e o que fizeram? Prostraram-se, e então, William? Cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois fostes imolado e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizestes para nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu quero pedir desculpas, fui eu que preparei as telas e eu esqueci aqui, abrir os livros e abrir seus selos, imolado. Você pode ler novamente o versículo 9, William, porque aqui há um erro de minha parte. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado. Pois foste imolado e resgataste para Deus. Segue a leitura, William, mais um pouco. E por teu sangue resgatastes para Deus, difícil então, Peruso, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Não é difícil, é resgataste. É que travou. É Às vezes resgataste. às vezes trava. É segunda pessoa do singular. Pois é, mas travou. Às vezes acontece. Mas às vezes quando não acontece, sai resgatastes para falar de tu. É resgataste. Resgataste. Isso. Mas vamos lá, isso agora não conta. Já resgatou tudo. Um cântico novo. Pode ler novamente só essa frase, William? Um cântico novo. Eles cantavam um cântico novo. A expressão cântico novo não tem um mero sentido de cantar algo ainda não cantado, como se fosse uma novidade. Não é isso. A expressão cântico novo era usada especialmente no livro dos Salmos para agradecer ou para ação de graças pela intervenção de Deus na história. Aconteceu algo de bom, algo de maravilhoso, Deus é que interveio. Cantam um cântico novo, cantam um cântico novo, porque o livro está nas mãos do Cordeiro, ele vai intervir na história. Quando entra a expressão cântico novo, uma intervenção de Deus na história está iminente. É iminente. Então não é uma novidade de um canto cuja melodia é desconhecida. Não, é uma alegria renovada porque Deus continua a participar dos passos da humanidade. Bem,
Neste caso, o leitor é convencido. O leitor é convencido a ler a abertura dos selos a partir desta perspectiva. Não é pessimismo, não é dramas e sofrimento vazio de sentido para o futuro. Não é preciso temer, a vitória do Cordeiro já está assegurada. É isso que o leitor pretende, que o autor pretende, que o seu leitor compreenda. E essa vitória dos cristãos? Você pode ler novamente o versículo 9, por favor, William? Cantando um cântico novo, digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado, e por teu sangue resgataste para Deus. Resgataste, comprar, pagou em resgate, ofereceu sua vida em resgate, ou seja, libertaste para Deus. É uma libertação não triunfalista, não é a vitória de quem é capaz de impor sua força, mas é a vitória do imolado, reminiscências da cruz. Quem é capaz de abraçar a cruz, será também vitorioso com o ressuscitado. Cristãos perseguidos, mantenham-se firmes, a última palavra é a vitória do Cordeiro. Siga mais um pouco, sempre nos versículos 9 e 10. De onde você parou, siga mais adiante. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Homens de toda a tribo, língua, povo e nação. A salvação não é apenas para aquele grupo de discípulos que se mantiver fiel. Sim, para eles, mas a fidelidade daqueles discípulos colocará em evidência a salvação universal que o Cordeiro quis oferecer para todos. Ou seja, as minhas experiências de cruz, assumidas na fé, no presente da minha história e da minha vida e da minha comunidade, ajudam-me, integram-me na dinâmica que Deus quer oferecer como salvação à totalidade dos homens de todo o povo, tribo, língua, nação. Esses 4 elementos, todo o povo, toda a língua, toda a tribo, toda a nação. Imaginava-se a terra e o mundo, o universo, como um grande quadrado. Povo, língua, tribo, nação. A totalidade do mundo será libertada pela força resgatadora do Cordeiro imolado. Não é simplesmente, querido telespectador ou telespectadora, um jogo simbólico de palavras e expressões. Há uma teologia da salvação subjacente a este linguajar profundamente simbólico. Antes era Deus que libertava, agora é o Cordeiro. O Cordeiro e aquele que está sentado no trono atuam conjuntamente. Pois bem, você pode ler, fizeste para Deus, pode ler essa parte aí novamente, William? Deles fizestes para nosso Deus uma realeza de sacerdotes. Realeza de sacerdotes integra realeza, história e culto. Rei não é o poderoso imperador. Rei é a comunidade dos que seguem o Cordeiro. E esta comunidade é profundamente litúrgica. Realeza de sacerdotes. A liturgia é a melhor expressão da vitória acolhida
pelos discípulos. Ou seja, o Apocalipse aqui está apresentando, já em modo antecipado, a vitória do Cordeiro que vamos encontrar lá no capítulo 22. É algo assim: filho, se você estudar, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta. É, pai, é. Ele ainda não ganhou a bicicleta, mas já vive antecipadamente a alegria da bicicleta que lhe será dada. Tomo este exemplo para dizer, ainda não venceram, a história tem perseguições, mas vive antecipadamente a vitória que o Cordeiro assegurará. A história humana é como um jogo de cartas marcadas. Deus vai vencer. Então, cristãos, o Cordeiro que vai abrir o livro, que abriu o livro, ele será soberano. Vamos agora aos versículos seguintes, 11 e 12. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Nossa, pode ler novamente? Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, milhões e milhões e milhares para falar de anjos. Olhem, lá em Mateus, no capítulo 26, nos versículos 52 a 54, telespectador, não é possível por razões de tempo, mas você pode anotar aí e verificar. Quando Jesus foi preso, alguns quiseram reagir, apelaram para a espada. Guarda a espada na bainha. Se este fosse o caso, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Aqui estão milhões e milhões, milhares e milhares. O exército do imperador também tinha milhares e milhares. Mas não chega nem perto do outro soberano. Milhões e milhões. Então, entre o imperador e o Cordeiro, fique com ele, leitor do Apocalipse. Bem, realeza de sacerdotes. Sacerdote é oferta, entrega, oferece. O sacerdote faz a oferta. É esta a referência aqui, a multidão de anjos que circundavam os viventes. E aqui, poder, riqueza, sabedoria, força, glória, louvor, são 7 atributos de Deus, não é? Vamos, o William lê, a gente conta, eu e o telespectador. Você, digno és tu de receber o quê, William? O poder, 1, a riqueza, 2, a sabedoria, 3, a força, 4, a honra, 5, a glória 6 e o louvor. Louvor 7. Mas só isto? Tem muito mais, né? 7 é totalidade, é perfeição. É digno de receber o Cordeiro todos os louvores dos anciãos, dos viventes, dos 24 anciãos, dos viventes, dos milhões e de milhões de anjos, dos milhões e milhões de anjos. Ou seja, todo o mundo existente está voltado para o Cordeiro, que esses 7 atributos são os 7 atributos de Deus. O Cordeiro também é Deus. É uma forma para dizer. E aqui a teologia da Trindade, o Espírito também
atua no Apocalipse, não nesse texto aqui, mas que Deus age na história mediante o seu Filho, o Cordeiro de Deus. Ele dispõe de todos os atributos de Deus: o poder, a riqueza, a honra, a glória, o louvor, os 7. Como aquele que está no trono, ele é vencedor da história, é cordeiro, os 7 chifres, é poderoso, todo o conhecimento, 7 olhos, mas abraçou a cruz, foi imolado. Vamos aos versículos 13 e 14, por favor. E ouvi toda criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Agora pertence, são 4 atributos, né? Pode ler outra vez, Pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio. 4? 4. Antes era 7. Então agora é menos? E são tudo o que existe? Não. 4 para nós é menos do que 7. Lá na cultura da época, 4 não é menos que 7. É uma outra linguagem para falar. Imaginava-se o universo como um grande quadrado. Para cada um dos cantos do grande quadrado, há um atributo aplicado a Deus, aplicado também ao Cordeiro. Aqui 4 simbolicamente é igual a 7, ou seja, todo o mundo existente se curva diante do Cordeiro, porque ele tem todos os poderes de Deus. O leitor, ao ler, perseguido, ou com a fé tíbia, desmotivado, quem sabe até desanimado, hoje se diria que está na maior deprê, não é assim? Deprimido. Ou seja, ele é interpelado à fé. Fé perseverante. Mantenha-te ligado a Jesus Cristo. Crê. Entrega-te. Ser capaz de segui-lo no caminho da cruz. Ele também foi perseguido, mas ele venceu. Quem o seguir no caminho que ele percorreu, participará também da vitória, da grandeza e da grande harmonia do universo e do mundo criado, que vai se curvar diante daquele que está no trono. E isso não é subserviência ou inferiorização. A grande alegria do homem é estar diante do seu Criador e Pai, e o Cordeiro é o caminho. Tem imperador perseguindo? Tem perseguições na história? Então, nutra-se da força do Cordeiro imolado. Ele está vivo e é digno de todo o louvor, honra e reconhecimento. Hoje foi o capítulo 5. A cada encontro, não é possível fazer sempre, mas a cada encontro um capítulo. Ainda os selos não, no próximo encontro começaremos a ver, não foram abertos. Quando forem abertos, vão se desencadear todos os fatos que a história de um imperador perseguidor preparou para aqueles que não o adoram, mas também a vitória de um cordeiro imolado que venceu qualquer força maldosa atuante no mundo e na história. A gente se encontra. Vamos ficando por aqui com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Se você
perdeu algum dos nossos programas, você pode rever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar. Fique com Deus, evangelizar é preciso. O Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome soberano